Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 305. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje a gente vai entrevistar um Zé, mas não é um Zé ninguém. Eu sou o Gabriel Tuller e pela primeira vez, depois de todos esses anos nessa indústria vital, eu fui convidado para participar de um BTcast. Olha, eu senti, virão outras, Tuller, virão outras. Você não será somente o editor do BTcast Plus, mas vai participar de outros BTcasts. Vamos pensar em pautas. Pede nos comentários para que eu participe mais, gente. Muito bom, gente, batemos um papo com o Zé Bruno, ele que é pastor de igreja local, vocalista da banda Resgate, essa banda que, se você não ouve, já ouviu pelo menos alguma vez alguma música, alguma sacada, já deve ter ouvido alguma pregação do Zé. E Tuller, foi um bate-papo muito bacana, falamos sobre o quê? Sobre várias coisas. A gente falou sobre praticamente tudo, né? Foi quase Zé Bruno, vida e obra, né? A gente passou por toda a história dele, assim, desde quando começou a banda. Depois falando a gente até falou do período da Renascer, de política, entrou até política no meio, eu nem sabia que ia entrar política no meio. Não, que a gente pegou assim, realmente foi um confidencial Zé Bruno aqui. Teve análise de música. Teve. Olha aí, foi um bate-papo muito bacana, a gente ficou, inclusive, até um pouco maior do que nós estamos acostumados aqui no BTcast, geralmente programas de 1 hora, mas você não vai se arrepender de ouvir este papo, essa conversa de 1h30 com o Zé Bruno, porque realmente nós falamos de várias coisas. E assim, mas eu não gosto muito de música, eu nem acompanho o Resgate, nem curto muito. Cara, mas o foco não foi a banda. Falamos de mundo gospel, falamos de missão, falamos de igreja, mano, falamos até de oferta, sério. Ficou muito legal. E, gente, é BTcast. A gente não vai entregar pra vocês aqui uma coisa ruim. Vocês estão ligados. Vocês sabem que tem o selo qualidade Bibotalk. Então, continua nesse papo aí, porque ficou demais. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, quero lembrá-los que sempre que você for comprar na Amazon, inclusive a Amazon tá dominando o mercado de livros, e-books, agora tem eletrodomésticos, jogos, cara, tem muita coisa no site da Amazon, coisa pra casa, meu irmão, tem tudo que você imaginar tem lá na Amazon. Então sempre que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Isso quer dizer o quê? Que você não vai pagar nada mais por isso e nós ainda vamos receber uma comissão, ok? E essas comissões têm sido, assim, muito importantes para o Ministério Bibotalk. Inclusive, quero avisar vocês que nós agora migramos para um servidor dedicado. As chances do nosso site cair foram reduzidas quase a zero, o site vai ser mais rápido, downloads mais rápidos, enfim, mobilidade. Agora, pesquise aí, querido, quanto custa um servidor dedicado, só para você ter uma ideia de quanto mensalmente nós iremos gastar. Bem, para você que não quer pesquisar, R$450 para termos um servidor só do Bibotalk. Por que a gente resolveu fazer esse investimento? Para melhorar a sua experiência em fazer um download, para que o nosso site nunca caia, para que você sempre tenha acesso. Estamos aí montando um novo site que em breve será inaugurado, servidor dedicado. E, gente, as comissões da Amazon nos ajudam muito a fazer esses upgrades. Claro que esse upgrade do servidor dedicado eu não conseguiria fazer se o mantenedor não tivesse me procurado. Ele falou: Bibo, vamos melhorar o acesso no site? Vamos melhorar esse servidor? Eu pago a metade. Gente, glória a Deus, obrigado pela vida deste mantenedor e também pela vida de todos os mantenedores, né? Aquela galera que, além de gostar do nosso trabalho, investe mensalmente em nosso ministério, e você pode fazer isso a partir de R$10 mensais, tá bom? Mas é isso. Como você compra no link da Amazon do Bibotalk? Bem, você tem a primeira opção, entrar nas nossas redes sociais, a gente sempre tá colocando o link por lá, ou muito simples, bibotalk.com/Amazon, bibotalk.com/Amazon. Você vai entrar numa lojinha que a gente tem lá na Amazon, mas aí você pode navegar no site, montar a sua lista de compras, comprar o que você quiser e
ao terminar a compra, a gente recebe uma comissão. Então não se esqueça, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo nosso link, isso nos ajuda muito. Um recado importante: se você já montou a sua lista de compras lá na Amazon e você não montou tendo entrado pelo nosso link, não rola comissão, tá? Algumas pessoas me perguntam: Bibo, eu tenho um carrinho de compra cheio aqui, se eu entrar pelo link de vocês e efetuar a compra, rola? Não, você precisa fazer a lista de compra já pelo nosso link. Tá bom? bibotalk.com/Amazon. Aproveite as promoções e os descontos. Aliás, em nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @Bibotalk, e o Twitter, @Bibotalk, a gente divulga sempre umas promoções, gente, descontos aí de 50%, 70% em livros teológicos. Então fique atento que a gente tem sempre anunciado nas nossas redes sociais. Beleza? Vamos então para este papo com o Zé Bruno, que, meu irmão, teve de tudo. E, gente, estamos aqui neste BTcast e vocês pediram, e depois, olha, de e-mails trocados, e aí passou uns 2 anos sem e-mails. Encontrei o Zé na conferência Target em 2019, só dei aquela chegadinha: Zé, vamos gravar com a gente e tal. E aí o Zé: não, vamos trocar de novo os e-mails, e deu certo. Zé Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk. Fala, Bibo, tudo legal? Prazer falar com você. Que legal que deu certo agora, né? Acabou não dando há 2 anos atrás. Muito bom a gente se encontrar. É um prazerzão falar com você, com o Gabriel Tuller. Prazer estar com vocês aí. Vambora. Olha aí, Tuller tá aqui para me ajudar neste desafio que é entrevistar o Zé Bruno. Talvez você não saiba, mas o Zé, ele é pastor de igreja local e vocalista da banda Resgate, que faz 30 anos, é isso? 89, 30 anos na estrada, produzindo música. 30 anos. 30 anos. Cara, é muito tempo. Zé, 30 anos, se a gente pensar assim, você se tornou pastor com que idade, Zé? Deixa eu tentar me lembrar que eu fui pastor, creio que foi em 94. Então foi depois da banda. Você foi pastor durante... então já tinha a banda, 89, 94, já estava na Renascer ou foi antes da Renascer ainda? Foi na Renascer. Na época eu me converti em 77 para 78, ou começo de 78. Eu não me lembro direito. Eu tinha 11 anos, sou de 66, né? Eu tinha 11 para 12 anos. O que eu me lembro é que em 78, na Copa, eu já estava na igreja. Então isso eu me lembro. Mas boa referência. Foi por aí. E aí foi numa igreja batista tradicional, da Convenção Batista Brasileira. E ali nessa igreja eu fiquei... Acho que eu fiquei ali por 11 anos, se eu não me engano. Nessa igreja eu fiquei por 11 anos. Depois, dali eu mudei para a igreja da minha esposa. Eu a conheci num acampamento batista. E a igreja que ela frequentava era uma igreja batista também, um pouco mais contextualizada, vamos dizer assim, porque o pastor era um missionário da CEPAL, o pastor Eduardo Melo, querido amigo, esteve no Brasil há algum tempo. Aí ele foi para Moçambique, ele é moçambicano português, foi servir lá em Moçambique. Hoje é professor de teologia, aposentou do campo missionário e dá aulas em Portugal, em Lisboa. E eu fui pra lá, comecei a namorar com ela lá, fiquei mais 3 anos e foi de lá. Ali começou a banda, o Resgate começou na primeira igreja batista do Carandiru, aqui em São Paulo. E em 91 que nós nos mudamos para a igreja Renascer. Nós, na época, não era pastor, não era líder, não era nada. Era um cara que tinha uma banda e tocava no louvor da igreja. Em 89, a gente já tem a explosão gospel... Ainda não. Ainda não? Ainda não. O nome gospel começou a ser veiculado em 1990. Quem começou com isso foi um empresário da área de comunicação, Antônio Carlos Abud, que depois veio a se tornar bispo da Igreja Renascer, pastor e bispo da Igreja Renascer. Ele era da Igreja Nova Vida do Rio de Janeiro, do bispo Roberto Macalister. Aqui em São Paulo, o bispo Tito Oscar. Ele era dessa igreja, ele é carioca, mudou para São Paulo, tinha uma agência de publicidade e teve a ideia de fazer um trabalho com música e evangelismo, e o nome gospel foi um nome do marketing para que as pessoas
não ouvissem música de igreja, música evangélica, música de crente, hino, coisa desse tipo. Então ele começou um evento numa casa de shows aqui em São Paulo, chamada Dama Choque, que já fechou, né? Dama Choque era talvez a principal casa daquela dos anos 80, final dos anos 80, anos 90. Inclusive tem o lendário show Barão Vermelho ao vivo no Dama Choque, um disco preto e vermelho, que eu tenho, aliás. Logo depois da saída do Cazuza, o Barão lança um disco ao vivo aqui em São Paulo, no Dama Choque, um disco antológico muito bom de rock and roll, aliás. Eu julgo um dos melhores deles. A banda bem visceral, ao vivo, enfim. Muita coisa aconteceu no Dama Choque. Era uma casa muito conhecida aqui em São Paulo. E aí ele alugava de terça-feira e virou Terça Gospel. Isso foi eu acho que foi no segundo semestre de 90. E aí então as bandas, nós mandamos uma fita pra ele, ele ouviu a fita e gostou. Ele estava iniciando uma gravadora que se chamava Gospel Records. E o primeiro álbum que ele lançou foi Rebanhão, o disco Princípio, gravado pelo Rebanhão. Primeiro disco lançado por esse selo Gospel Records. E ele falou pra gente, vamos gravar vocês, vai ser muito legal, tal. A gente falou assim, vambora, né? Aliás, eu minto, foi no começo de 90, desculpa, foi no primeiro semestre de 90. Bom, eu sei que nós tocamos ali, depois nós tocamos 3 vezes. Nós fizemos a abertura do show, do lançamento do disco do Rebanhão, tocamos 3 músicas. Depois tocamos na abertura da gravação do Oficina G3, que gravou o primeiro deles ao vivo no Dama Choque, ainda com a formação do Manga, do Túlio, né? Já tinha o Juninho Afran, mas era o Maradona no baixo, o Marquinhos no sax, o Jimmy era o outro guitarrista. Era uma outra formação. E depois fizemos um show nosso junto com o Complexo J, meio a meio, dividindo o palco, na 3ª temporada. Foram 3 semestres. E ali o gospel surgiu como um movimento. Não era um segmento de mercado, era um movimento. Aí o que aconteceu foi que a Renascer fazia shows de segunda-feira à noite aqui em São Paulo. E nós também éramos convidados para tocar. Uma vez por mês a gente estava na Renascer tocando. Sendo da Batista ainda, né? Sendo da Batista ainda. Aqui em São Paulo você tinha o tio Cássio, que era a igreja Cristo Salva, que tradicionalmente fazia evento de segunda-feira com música. Não era show, mas era uma coisa muito descolada. Aliás, a Oficina G3 era de lá. Não tinha esse nome, Oficina G3, mas eles tocavam lá. O Valtão na batera, tinha outros caras também que tocavam lá. Tinha também o Renan, chamava Realidade em Cristo, que fazia eventos no Vão Livre do MASP, de rock. Só que aí ele tinha uma banda que pegava as músicas da época. Tinha Electric Light Orchestra, tinha Beatles, tinha Elton John, e eles punham letra de Jesus. Era muito louco. Mas eles tocavam bem e faziam som no Vão Livre do MASP e numa casa que eles tinham, que faziam um som também. E era uma igreja numa casa, um negócio bem interessante. Tinha também um chamado Pedra Viva. O Pedra Viva nos anos 90 também foi uma igreja que era num cinema e fazia shows de sexta-feira. E tinha uma banda chamada Banda Rara, que era de lá, muito conhecida também aqui em São Paulo. E a Renascer tinha o Cats Barneia, tinha o Troad e o Atos 2, depois virou Kadosh, que era de lá. Então havia um pequeno circuito de gente desagregada. Ao mesmo tempo que você tinha livre-arbítrio em Brasília, você tinha o Complexo J no Rio de Janeiro, tinha o Rebanhão, que é a banda mais antiga. Depois a gente veio a conhecer o pessoal do Fruto Sagrado do Rio, que era muito legal. O Vrarros de Curitiba. Novo Som é dessa parada aí, não? O Novo Som e o Catedral eram do Rio de Janeiro, mas eles são um pouco mais antigos que a gente. Mas eles também entraram na onda, como o Rebanhão. Eram também 2 bandas que foram conhecidas. O que aconteceu é que o que acontecia na Terça Gospel e também às segundas-feiras na Renascer, que tinha uma estrutura maravilhosa de show, é que foram catalisadores de um monte de gente que tinha... E nós tocávamos lá na Igreja Batista do Carandiru, de sábado. Como a gente ficava perto do presídio, o nosso evento chamava Pavilhão Vida. Nossa. E a gente tocava, tinha uma outra banda que tocava e a gente pregava, evangelizava. Era tudo de evangelismo. Aliás, essas bandas, Banda Rara, o Cats, a gente, o próprio Oficina, pelas músicas você percebe, não eram músicas feitas para a igreja, não era louvor e adoração, não era worship. Era uma música que não era pra gente falar para Deus, era pra gente falar de Deus para uma outra pessoa. Era um movimento missional. E assim foi, o Dama Choque fazia isso, e as reuniões de segunda-feira na Renascer eram reuniões puramente de evangelística. Muita gente se converteu naquela época, e foi um movimento muito bonito. Como nós estávamos numa igreja batista, e
a gente tinha algumas limitações e havia também o desejo de conhecer um movimento de renovação. A Renascer era uma igreja pentecostal, mas muito contextualizada, bem diferente do neopentecostalismo, com música, com som, com rock, com skate, campeonato de skate, muito contextualizada, e a gente acabou migrando para lá devido também a umas mudanças de pastores na igreja que a gente estava, a gente ficou meio deslocado da coisa. Bom, mudamos. A verdade é que nós achamos que tínhamos que ir, fomos, e aí o pastorado aconteceu lá. Então esse desenvolvimento pastoral aconteceu. Tudo isso eu falei para te dizer que aconteceu na Renascer. Não, excelente, excelente. E essa questão assim, Zé, a gente ouve as suas músicas, né, e a música da banda e tal, eu não sei se você compõe todas elas ou se tem muita parceria, mas assim, a gente percebe que tem uma criatividade e desde as primeiras, tu vê, né, como é que era? Pavilhão Vida, tem essas tiradas assim, né, a banda Resgate, ela é cercada por essas tiradas, por essa criatividade e sempre até com um sentido teológico muito bacana ali. Isso vem de ti, tu se descobriu quando? Quem é que te deu esse, sabe assim, pensando um pouquinho agora na tua carreira, Zé, e até um pouquinho do início da banda Resgate, que vão voltar um pouquinho. Assim, quem é que te falou assim, pô, cara, tu tem jeito, tu é criativo, né? E eu imagino que isso na Renascer também vai reverdecer ainda mais, né? Porque imagina uma igreja que dialoga com a cidade e que tem skate e toda pra frente e tal. Mas quando é que tu te descobriu assim, tipo, eu faço bem essa parada aí, eu vou ter uma banda, né? Que é o sonho de, talvez, o Tuller até hoje tá pensando em montar uma banda, né? Então assim... Até hoje eu tenho isso. Até hoje tem isso, né? Mas como é que foi essa parada assim, Zé? Como é que tu descobriu? E teu irmão também tá nessa história, e daí essa galera, assim. Só conta rapidinho pra nós aí, essa efervescência aí. Eu acho que, sei lá, criatividade, acho que é uma coisa que eu sempre tive. Apesar de eu ser engenheiro civil de formação, eu tive uma formação primeira mais matemática, lógica, né? Mas eu sempre gostei disso, sempre gostei de humor. Tocava na igreja, gostava de música, comecei a tocar, aliás, porque eu entrei nessa igreja batista, onde eu me converti, minha mãe me levou para a igreja logo cedo. Mas o interessante é que, assim, na minha época, você não tinha música gospel, música cristã, a gente tinha o Rebanhão eu vim conhecer depois, era Vencedores por Cristo, era grupo Elo, Som Maior, mas o Vencedores por Cristo, apesar de ser uma letra mais de louvor e adoração, eles sempre foram muito criativos, eles sempre tinham MPB, eles estavam fora da caixa na época que eles começaram, né? Romperam um pouco com o planinho americano enlatado. E também o fato de que eu me converti, eu não nasci na igreja, e na minha casa sempre teve muita música. Meu pai tocava sanfona, era italiano, tocava tarantela. Minha mãe cantava dupla de moda caipira com a minha tia, era mineira. E eu sempre gostei de música. Eu comecei a ouvir com os discos do meu pai, as coisas que ele ouvia. E aí veio o rock. São Paulo é uma cidade roqueira. Eu, mesmo pequeno, eu gostava. Mesmo indo para a igreja, não tinha essa coisa do mundo, não é do mundo. Música é música. Nunca teve esse tipo de separatismo mais pagão, sabe? Do que é de Deus, do que não é de Deus. Então eu ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones, adorava traduzir letras. Sempre gostei desde pequeno. E quando eu traduzi Sgt. Pepper's e também Revolver dos Beatles, foi uma revolução, porque as letras do John e do Paul eram muito legais. Até hoje, elas são muito atuais, eles são muito bons. Os trocadilhos de Hey Bulldog, aquilo me deixava louco. Então, quando eu me descobri fazendo música, e a gente fazia umas musiquinhas na igreja, eu não queria falar o óbvio. Tipo assim, se um dia eu estiver na frente do Paul, vou mostrar o que eu fiz também. Sabe essas coisas? Se um dia eu estiver... E eu comecei a aprender violão e era bossa nova. Pra você aprender legal, você tinha que tocar bossa nova, tinha que tocar João Bosco, você tinha que tocar as músicas do Toquinho, tinha que tocar Djavan, porque senão você não vai aprender a tocar com músicas caipira da 3 acordes, não. Então você vê toca de tatu, linguiça e paia e boizebu, rabada com bugu, rabo de saia, sabe? Os trocadilhos do João Bosco, ou no burracanga, na menina tanga, o verde do mar é verde do tom quase azul, sabe? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina. Eu achava louco os trocadilhos. Então, pra mim, fazer música, eu não conseguiria fazer coisa muito... Mas não que eu fosse bom naquela época, não julgo que sou hoje. Mas eu tenho um desafio por sempre pensar à frente.
adolescente e eu gostava muito nos anos 80 de um movimento da Lira Paulistana, uma gravadora paulista, que tinha Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, você tinha Língua de Trapo, Premeditando o Break. Esses caras eram fantásticos. Velhas Virgens não, né? O Velhas Virgens eu conheci depois, mas eles eram pornográficos, né? Eu conheci depois. Mas tinha também, na minha época, teve Joelho de Porco, teve O Terço, e depois virou 14 Bis, Flávio Venturini. Eu gostava de ouvir Sá e Guarabira. Eu gostava da música brasileira desse lado, Sá Rodrigues e Guarabira. Então, ouvi Sobradinho, sabe? O Mestre Jonas. Era engraçado, era bem feito. O Joelho de Porco era sensacional. As letras eram cômicas, o Língua de Trapo tinha uma verborragia, os termos que eles usavam, além de ser cômico, era muito rebuscado, e aquilo sempre me admirou. Então, na minha cabeça, fazer música, eu tinha que ser igual a esses caras. Eu tinha que eu achava que tinha que ser. Eu queria conversar com quem eles conversavam e só sei que foi assim. Justamente esse bom humor que acaba transpassando para as músicas que o Zé faz, né, que a banda faz como um todo, foi meio que o que me chamou a atenção, assim, na banda na época que eu conheci, quando eu era adolescente, né? Me mostraram essa banda Resgate, e eu não sabia quem era, e não sabia o que era, e eu fui... o que me chamou mais a atenção foi justamente as letras, né? O fato delas terem um bom humor super aflorado enquanto composição, ao mesmo tempo em que eram fáceis de tocar, e também era fácil de lembrar, porque sempre tinha um trocadilho, sempre tinha uma outra coisa. Além de tudo, tinha um quê teológico ali por trás das músicas. Elas te fazem pensar sobre a vida que você está levando, sobre as coisas que você está fazendo como um cristão, né? Ou que você não está fazendo como cristão. E foi justamente isso que me chamou mais atenção quando eu conheci o Resgate. Me mostraram, se eu não me engano, foi o DVD ao vivo, em que tem uma espécie de entrevista com algum de vocês e tal. E o que é mais legal, o que eu achei mais que me fisgou, assim, foi justamente esse bom humor de todo mundo. Não só do Zé, mas de todo o restante da banda, né? Eu lembro que perguntaram pro Marcelo, uma coisa assim, o que fazia eles continuarem como banda depois de tanto tempo, sei lá, 15 anos. Ele falou, é o dinheiro que une a gente toda. E a gente só tá junto por causa do dinheiro mesmo, a gente nem se gosta, na verdade. E eu achei demais, sabe? Brincar com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a primeira música que eu ouvi da Resgate, quando eu comecei a apresentar um programa de rádio, e aí, pessoal, assim, tem que tocar Resgate e tal, aí, Rock da Vovó. Falei, mano, deve ser massa. E a gente tinha um programa que era meio de humor e tal, teologia com humor, né? E ainda que engraçado mesmo a gente não era muito, mas a gente tentava. Falei, mano, Rock da Vovó é a nossa cara e tal. E foi, acho que a primeira música que eu ouvi de vocês, assim. E, de fato, tipo, não é rimar Jesus com luz, assim, né? Tipo, conta uma história, tem uma... Porque isso é um desafio. Eu até ia perguntar pra ti isso aí, Zé. Tipo, vocês foram pra Renascer, né? Pegaram esse boom gospel, participaram desse movimento, mas como é que é a identidade? Tu acha que vocês mantiveram uma identidade? Chegou o momento que vocês ficaram um pouco mais mercadológicos? Zé, essas músicas muito pensantes aí não vende, precisa produzir uma coisa aí mais... Ou não, vocês sempre tiveram uma liberdade de produção? Como é que... Sempre tivemos. Isso vale a pena um parêntese, que o movimento gospel virou segmento gospel. Eu não acho que o mercado é o problema, absolutamente. A gente compra a Bíblia, compra livro. O mercado, ele é amoral, ele é mercado. Aliás, ele não existe, ele é um ente que a gente não sabe quem é, da onde ele está. Ele é o resultado de movimentações, ao mesmo tempo que tem algumas fantasmas conhecidos que conseguem meio que, como é que se fala? Mexer alguns pauzinhos para que aconteça alguns movimentos de marketing, mas o mercado em si, ele tá aí. O problema não é que ele existe, o problema é quando ele se torna a entidade divina da coisa. Então, o que Deus quer? O que Deus não quer? O que Deus gosta? O que Deus ensina? O que fala a sua palavra? Como eu devo me comportar? O que eu devo aprender? O que eu devo falar? O que deve entrar no meu coração? O que não deve? O que ele quer que entre na minha boca? Como é que ele quer que seja a minha mente? Isso é Deus. Agora, como é que está o mercado? O que o pessoal está
comprando? O que eles gostam mais? O que está vendendo agora? Qual é a moda? Qual o tipo de palavra que eu tenho que colocar na minha música? Agora é apaixonado, agora é restaurado, agora é chove Deus. O que eu tenho que colocar agora? Então o problema do mercado é quando ele se torna um ente divino. E eu faço o que faço de acordo com os movimentos que ele me dá como input. Esse, para mim, é o grande problema do mercado. Então, quando eu falo assim, o mercado estragou, eu digo não. O mercado existe para tudo, né? A vida é um grande mercado. Nesse mundo, tudo é na relação do mérito, da compra, do pagamento. Tudo é assim. Inclusive o amor, o sexo, nesse mundo tudo é assim. Talvez o reduto, o último reduto onde você tem isenção disso seria o corpo de Cristo. Mas se o corpo de Cristo também se movimentar de acordo com o mercado, qual tipo de campanha traz mais gente para a igreja? Que pregação atrai crente? Que profecia que eu faço para as pessoas aplaudirem mais? Que louvor eu canto? Então, quando você permite que esse movimento que envolve gente, finanças e produtos tome o lugar de Deus, tudo que você faz, pensa e prega e produz já não é mais genuíno de uma experiência sua com Deus, mas o desejo de um resultado mercadológico. Esse é o problema. Quando começou a Gospel Records e o movimento se tornou um segmento, a princípio, nós nós sempre enxergamos assim. Nós nunca enriquecemos. Eu não ganhei dinheiro com a banda até hoje, né? Assim, a gente vive normal, tem um evento aqui, outro ali, alguns têm cachê, outros é uma oferta, a gente continua tocando. Nós não vivemos da banda, nós nunca vivemos da banda. Teve época que nós éramos profissionais e tínhamos a banda. Depois a gente virou pastor, tínhamos o sustento das igrejas e tínhamos também a banda. Depois teve época da gente, na transição, que a gente trabalhou de alguma forma, mas também tinha o ministério e também tinha a banda, e hoje somos voltamos a ser pastores e também temos a banda. Ela nunca foi a fonte de receita principal, ajuda bastante, mas nunca foi. Mas na minha cabeça, também não acho ruim se a gente tivesse ganhado, porque a música do Resgate nunca atingiu o mainstream. Não é um tipo de música que agrada a todo mundo. Mas isso não é só no meio gospel, isso é no Brasil. No Brasil é assim. O João Bosco, que era um gênio, faleceu agora, ganhou muito, aliás, morreu endividado, ganhou muito menos dinheiro do que qualquer outro que canta a dança da bundinha. Você entendeu? Mas isso é Brasil. E nos Estados Unidos não é diferente. Dentro do rap, de tudo. Você tem os caras que pensam e eles nunca vão ser ouvidos. Ou muito pouco. Mas assim, você fala assim, isso incomoda? Um pouco sim, mas fazer o quê? Sei lá, vi. Então eu acho que o mercado fez... Nós nunca tivemos imposição. Mesmo quando nós fomos para a Sony Music, nunca disseram faça isso, não faça aquilo. Se eu contratei você, é porque eu quero que você toque o que você toque. Não tem nexo eu chamar uma banda e querer que ela faça o que eu quero. Então não preciso de você, pode ser qualquer um, né? Se eu quero fazer o que eu quero, não preciso de você. Então sempre houve. Eu acho que enquanto nós fomos da Renascer, e vale lembrar que a Renascer virou uma chave de uma igreja contextualizada pentecostal clássica para uma igreja neopentecostal, que tem o comércio do sagrado e o comércio da unção. Aí você coloca a teologia da prosperidade, que eu não sei se é teologia, essa coisa do apostólico, do apostolado, esse negócio do poder, da unção, da troca de milagres por dinheiro ou por ofertas ou por campanhas. Ela migrou nesse modelo. Mas mesmo estando lá dentro, se você pegar todos os álbuns do Resgate, eles sempre foram cristocêntricos. Talvez tenha algumas músicas a gente não toca muito, porque o final tem uma parte que talvez fosse mais bairrista daquele momento. A música A Resposta, para nós, ela é um pouco triunfalista, a gente não canta mais. A música Meus Pés, aliás, que tem uma parte da pregação do Estevão no meio, tem uma frase que a gente acha que hoje a nossa exegese não seria a mesma. Mas dá para contar nos dedos de uma mão só, do Aleijadinho, quantas músicas a gente tem que hoje a gente não tocaria mais. Mas assim, 99,9% da nossa carreira sempre foi cristocêntrica, seguindo aquilo, falar de Jesus, né? Teve o praise, que é um pouco mais vertical, que a gente usou salmos, nós tivemos vontade de fazer, mas mesmo ali também tinha música que não era desse jeito. Acho que nós somos coerentes ao que a gente sempre gostou de fazer. Eu vejo assim.
Zé, você falou da Renascer, né? Você falou dessa transição, então vocês pegaram essa transição teológica na Renascer. Cara, como é que foi assim? Você tá lá dentro, né? Você sente a maré mudando. Como é que foi essa sensação? E quando foi assim, tipo, mano, não dá mais, assim, quando é que vocês sentaram na banda, sei lá, um dia, galera, não dá mais, porque se não me falha a memória, foi que em 2010 que vocês saíram da Renascer, né? Então, pô, tem uma história aí, né, mano? Tem um chão aí. Foram 14 anos na Igreja Batista e 18 na Renascer. Olha aí, é uma história, né, cara? E agora temos 9 de Casa da Rocha, né? Então, como é que foi essa aí? Quando a maré mudou, tipo, e aí, galera? Hoje, olhando de fora e depois que o tempo passa, é mais fácil. Imagino. É muito mais fácil, você faz muitas análises, né? Mas eu acho, pela lembrança das pregações, que foi entre 98 e 2000 que começou uma virada sutil na maneira da igreja pensar. Eu me lembro que eu morei no Rio, 99, 2000, 2001, morei fora de São Paulo, fui pastor, bispo fora de São Paulo, né, abri igrejas no Rio de Janeiro. Quando eu volto em 2002, a igreja já estava um pouco mais nessa coisa centralizada na figura do líder. Era bem menos, aliás, né? Era bem menos. Veja, eu não estou dizendo isso em tom de crítica, eu já fui mais azedo, eu estou apenas relatando fatos, né? Boa. Uhum. Acho que pessoas que possam ouvir e são da Renascer, Deus os abençoe. Eu tive boas experiências, outras que não foram boas, mas segue a vida. Mas o que acontece é que quando você está dentro, você percebe menos, eu acho. Porque também, nós chegamos lá, era uma única igreja no bairro, e fazia os eventos, SOS da Vida, as primeiras marchas, era tudo muito apaixonante. Houve um momento ali mágico, romântico, que eu recordo hoje com muito carinho. Eu estava agora revendo vídeos e coisas do Resgate por causa do nosso filme de 30 anos e pegando umas fitas de VHS. Tem coisas ali que vão guardar no meu coração para sempre. Eventos em estádios, gente se convertendo, aquela paixão juvenil de fazer música, de tocar rock, de falar de Jesus, que a gente preserva até hoje, mas aquele tempo foi romântico e acho que foi único. E eu sou grato a Deus por ter participado disso. Mas houve essa virada. Em 2002 vem um primeiro problema da igreja com a mídia, mas em 2007, final de 2006 para 2007 vieram os escândalos do casal, que eu acho que vale a pena destacar que não foi esse motivo que nos tirou de lá. Apesar de que foi um ponto da gente parar para pensar, mas não foi esse fato. O que aconteceu, talvez, foi que nós começamos a perceber, na hora da dor, é quando dói que você para ver o que está acontecendo. E eu acho que nesse momento de 2007, 2008, 2009, início de 2010, estamos falando de 3 anos e pouquinho, foi que a gente passou por um processo de repensar a vida, de propósitos, de missão. Não foi assim da noite para o dia, foram 3 anos. E nós 4 somos... não é unha e carne, é a pele e a carne, sabe? A unha ainda vem depois, hein? A gente é muito ligado. Então tudo que a gente fazia, a gente conversava. Isso aqui não foi legal, o que você achou daquilo? Aquilo eu não achei bom. Às vezes, não, gente, não é bem assim. Tem isso também, né? Não é isso, calma, pessoal. Então cada hora tem um que põe panos quentes, a gente sempre com muita fidelidade. Até porque teve todo o caso do casal fora do Brasil e a gente se manteve ali fiel, leal à igreja que a gente amava e amávamos de paixão e de coração. Trabalhamos muito nessa igreja. Tu foi líder, não foi, Zé? Não foi tu? Eu fui bispo. Todos nós fomos bispos de regiões. Sim, mas nesse período que eles tiveram problemas nos Estados Unidos lá, tu não se tornou... Foi dividida, a igreja teve 3 lideranças, né? Uma liderança de comunicação, que ficava com a Fernanda, a bispa. Teve uma liderança aí econômica financeira, que era o Felipe, que já é falecido, o filho dele, e teve a parte eclesiástica, vamos dizer assim, né? A parte de pastoreado dos pastores, né? Nessa época eu fui o pastor dos pastores, eu fui colocado como bispo nacional. E também era um momento de crise, na ausência deles, e eu que aconselhava, viajava, como é que tá a igreja, como é que tá a vida dos pastores, aconselho o casal. Eu acabei fazendo, não sozinho, havia uma equipe de bispos, né? Mas eu era o cara que... Eu era uma boa referência
contava com admiração da igreja e me dediquei bastante e fiz com o meu coração aberto e não tem como dizer, o que você faria se fosse de novo? Faria a mesma coisa, porque era o que eu imaginava na época, era o meu momento de vida, era meu entendimento da época e eu, assim, vivi, preguei, não percebi no início que o triunfalismo e a prosperidade eram perniciosos, não percebi que esse monopólio da liderança apostólica era pernicioso. Na época, eu apaixonado por tudo, porque quem saiu da igreja, que era uma igreja só, e virou uma igreja que tinha televisão em vários lugares do Brasil, era uma coisa apaixonante. E nascer, eu vi muita gente se converter, eu participei de nascimento, sabe? Apresentação de crianças, fiz o casamento, velórios, acompanhei famílias. Você está dentro de uma igreja. Mas nesses últimos 3 anos foi que a gente começou a pensar, até que culminou com a volta deles e o tempo passa e a gente achou que nós sempre oramos para que, se fosse, Deus confirmasse e nos desse a hora boa para que isso acontecesse. E assim aconteceu em 2010 e nós seguimos. Eu tinha no coração uma certeza que a gente deveria começar um trabalho, não sabia nem como, nem quando, nem onde, mas aí é a história de que Deus vai encaminhando. Então, na verdade, a nossa grande crise foi teológica. Olha aí. Quando você se acorda dentro disso, tudo que eu ouvi nos 14 anos de escola dominical, instituto de inverno, sabe como é que é? Acampamento batista, toda a minha tradição teológica, que eu não era teólogo, não acho que sou também hoje, mas não fiz faculdade teológica, eu era engenheiro, mas tudo aquilo que eu aprendi começou a bater de volta na minha cabeça. A graça, a centralidade de Cristo, a missão da igreja. Tanto é que quando nós nos desligamos, começamos a Casa da Rocha, tem algumas pregações no YouTube lá do começo, que alguns irmãos pregavam, tal, gravavam, e tem aí no YouTube meio histórico. Nós já, apesar de não termos feito faculdade teológica naquela época, mas a gente sabia que nós deveríamos voltar para o Evangelho, para a pregação da transformação do caráter do ser humano, para a centralidade de Cristo e por uma opção nossa, não mais pentecostal. Olha só. O entendimento daquela época e eu continuo com o entendimento assim hoje. E nós começamos a Casa da Rocha desse jeito. Zé, uma pausa aqui. Tem alguma música que retrata esse momento, assim, tipo, dessa descoberta, né, daquilo que é velho e que começou a fazer sentido novamente, assim? Pô, essa música, ela marca bem esse nosso novo insight, essa nova perspectiva, que é a velha nova, na verdade, né? Todo aquele álbum vermelho do carro, ainda não é o último, ele foi feito, parte dele, nós ainda estávamos na Renascer, eu componho talvez 98% das letras. Das letras, vamos dizer assim, 99%, às vezes o Hamilton e o Jorge dão alguma dica, né? A maioria das letras eu faço só. Às vezes riffs de guitarra vêm do Hamilton e inspiram uma melodia e eu acabo fazendo as melodias e as letras. Mas tem algumas parcerias nossas, mas geralmente a letra sou eu que faço. Então essa fase, ele tem músicas antes e no meio do turbilhão da saída. Eu acho que a música Vou Me Lembrar, para mim, o compositor, ela é emblemática, né? Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, tipo assim, vamos voltar para Cristo, né? Que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça, dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso e os mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Então essa letra, ela é um pouco disso. Eu vou me lembrar de tudo que eu fiz, sabe? De quem eu sou, mas que mesmo assim eu nada sou, e tudo vem dele. Então, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Então essa é uma letra que é um grito para a centralidade de Cristo. Ela foi feita bem na transição mesmo. Mas veja, esse disco tem Jack, Joe e Nancy. Mano, essa aí eu até tenho vergonha de perguntar pra ti assim, mas explica essa pra nós aí. Explica essa pra nós aí, por favor. Eu gosto de uma banda chamada Yes, dos anos 60, final dos anos 60, uma banda de rock progressivo. Eles têm uma música que se chama Time and the World, uma música muito bonita. Há um tempo
e isso tá claro pra mim, e o tempo é agora. Há uma palavra, e essa palavra é amor, e eu tô certo disso. Esse é o refrão da música. Time and the word. O tempo e uma palavra, né? O tempo é agora e a palavra é amor. Eu gosto muito dessa música deles. E por acaso, eu faço muito nesse álbum, isso acontece muito hoje também. Aliás, essas 30 músicas agora tá cheia disso. A gente eu faço a melodia. Me vem uma ideia lá, badá, 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 e eu gravo isso, sem a letra. E depois eu faço a letra. Algumas músicas eu faço letra e música juntas, acontece, sai tudo junto. A letra primeiro, raríssimas vezes não vou me lembrar de alguma. Talvez uma frase ou outra, mas eu não consigo pensar sem a métrica da melodia, né? Mas enfim, é minha deficiência, eu preciso de ter o violão na mão. Mas enfim, e essa música eu tinha ela toda na minha cabeça, a melodia, mas eu não tinha letra. E um dia que eu tava parado sem fazer nada com a melodia na cabeça, tava com um papel na mão e comecei, sabe, você fica rabiscando, pensando alguma coisa, né? Atendi um telefone aqui, e eu por acaso escrevi Time and the Word, que é o nome da música do Yes, lembrei da música, né? There's a time, and the time is now is right for me. Comecei a escrever time and ando. Pô, vou fazer uma letra assim. Fazer uma letra exatamente assim. Ai, e aí, a letra eu demorei uns 20 minutos pra fazer, porque aí você achar a palavra, né? Achar a palavra, a historinha engraçada, né? Assim, vai. A história também foi acontecendo de acordo com os fonemas que eu ia achando. Tem que ir pra algum lugar essa história aqui, né? E o refrão em inglês, o Dudu Borges achou fantástico. Essa aqui é a melhor música do disco, achou demais. Mas tem uma outra curiosidade: a música que abre o disco, pra você ter uma ideia, a música que abre o disco. A Hora do Brasil? A Hora do Brasil. A ideia dela veio também um pouco da situação, eu estava na igreja, que o casal passou. Apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, culpa ou não culpa, é uma questão deles, não é minha, mas a imprensa se aproveita muito disso. A imprensa é um poder no Brasil. E essa música é um pouco de crítica à imprensa. Aliás, é uma crítica à imprensa, né? Eu fico cansado de ver a maldade no meio da rua. Aqueles que ganham a vida. E outros que perdem a sua. É gente que quer o mal, pra gente que faz o bem, é gente de dignidade que vive com medo de quem não tem, porque se alguém publica uma coisa sua no jornal, até você provar que é mentira, se ferrou. Tem gente que morre por falsas acusações. O falso testemunho, por incrível que pareça, ainda hoje acontece. Fake news não existe só da mídia digital. Ela já tinha na impressa. Então é um pouco disso. Por isso que eu falo que das bancas de jornais, não precisa aprender quem eu sou nas pobres bancas de jornais, né? No que está escrito nos jornais. Então é um pouco disso. Eu sei que eu vou viver, eu falo do verbo, que é Cristo, é a verdade, né? Esse é o que está escrito entre nós. Mas essa música nasceu do jogral. A terceira série C do ensino fundamental, eu fiz a música e eu ia ouvindo no fone de ouvido. Na época era o iPod. E eu ficava ouvindo pra ver se... Às vezes eu tava andando de carro, eu ficava ouvindo pra ver se pintava uma ideia de letra. Quando chegou nessa parte, essa coisa de... Eu falei, putz, eu vou fazer um jogral. Aí eu escrevi o jogral. Do jogral eu fiz o resto, entendeu? Nossa. Então é assim que acontece. A genérica, mano, pra mim, a melhor música deste álbum... Cílios postiços e assim, a arte é muito pessoal, né? Eu, inclusive, posso dar uma interpretação a que eu quiser aqui. A partir do momento que você lançou o CD, essa música é minha, né? Mas fala um pouquinho pra nós da genérica. Já que a gente entrou agora nessa fase meio... Explique a letra pra nós aqui. A genérica, mano... nossa, eu inclusive já fui esse genérico e eu acho que é uma luta minha pra não ser esse genérico, né? Fala pra nós aí. Diz pra mim que tem um pouco de autobiográfico aí também pra não me sentir tão mal sozinho nessa aqui. Assim, no álbum anterior, que se chamava Até o Envelhecer, eu fiz uma música que eu gosto demais, apesar de que ela ficou muito longa e chata de cantar ao vivo, O Médico e o Monstro. Eu me lembrei do filme, que acho que é de 1922, 1921, e eu pensei num cara que tivesse uma dupla personalidade. A música, ela é um toque pro evangelismo, pro arrependimento, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E a música tem todo um clima de mistério, o videoclipe dela é com imagens do filme, né? Preto e branco, engraçado. É um cara que toma o remédio pra ser uma outra coisa, né? O médico vira monstro, né? Aquela coisa.
Quando eu fui fazer esse, a ideia era a mesma, só que agora uma mulher e não um cara. Aí vem aquela coisa da meia de seda, se fantasia, parece uma Carmen Miranda, mas não é nada daquilo, entendeu? Cílios nos olhos, né? O relógio é falso, é um falsier, né? Não é Cartier, é um falsier, entendeu? Não é de verdade, né? Meia de seda, mas tá com chinelo de dedo nos pés. Até é legal, uma vez a pessoa fala assim, ele fez isso pra falar mal da Bispa Sônia, é tudo mentira isso. Aliás, essa música eu fiz, eu estava lá ainda, não tem nada a ver. E mesmo que eu tivesse qualquer coisa, e já tive, não faria isso numa canção pra atacar uma pessoa. Eu posso ter vários defeitos, mas eu não sou completamente idiota, eu sou um pouco, mas não completamente. Essa música é feita pra uma falsidade, a pessoa falsa, como era o Médico e o Monstro. Então eu fiz 2 músicas do mesmo estilo, uma usando um homem e outra usando uma mulher. É só isso. Mas aqui é o meu, que eu mais gosto desse disco, chama-se Neófito. Não há mais nada que me prenda, o que Olha eu não aí, quero mais. É uma das músicas que eu julgo das letras mais legais que eu fiz. É Neófito. Quer falar um pouquinho sobre ela? Neófito é a história de um cara que acabou de se converter. Sim, pelo título a gente deduz isso. Não vou me lembrar. Eu gosto muito dela, mas eu não vou me lembrar bem da letra, né? Aqui. Porque é isso, ele fica falando dos amigos. Esses caras toda hora, né? Se compram sempre, mas se vendem, sabe? E nada tem pra contar. Os caras ficam puxando ele de volta, mas ele quer estar com Jesus. É o neófito, né? É o cara que tá no meio do caminho, sabe? Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu, mas eu não quero mais voltar pra trás. É a ideia do cara que acabou de se converter. Muito bom, agora tô me lembrando aqui, tô puxando, abri a letra aqui, tô puxando, da hora, muito bom, muito bom. Ô Zé, fala um pouquinho pra nós aí do teu tempo na política. Fui eleito em 2006 e fui deputado estadual 2007, 2008, 2009 e 2010. Eu estive deputado, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu fui da comissão de obras, eu era engenheiro. Procurei aprovar os projetos que eu achei que eram pertinentes para o Estado. Como cristão, procurei dar testemunho de tudo que eu fazia. Consegui fazer uma CPI de pedofilia para o Estado de São Paulo. Eu era do Democratas e a relatora era do PT, a Beth Saão, que fez um excelente trabalho. Eu me relacionava bem. Eu sempre fui baixo clero, primeiro mandato. Você está muito... São Paulo é um estado muito grande, são 94 deputados. Você não aparece, é muito complicado, é muita coisa. Você tem colégio de líderes, é muito difícil você aparecer no meio disso tudo. Mas também eu vou confessar que eu não tinha vocação política. Eu acho que foi uma ideia na época da igreja. Era legal ter um representante, ter um cristão, ter alguém lá. Você é um cara conhecido, você fala bem, você é engenheiro, vai lá. E eu fui. Mas assim, eu não tenho vocação. Eu acho que, sinceramente, é um porre ser... é uma chata, porque assim, o processo político, ele é uma lentidão que me dá nos nervos, eu tenho toque. Não dá pra você falar assim, pra aprovar esse projeto, tem que passar por, 4 comissões. Cada comissão tem que ter não sei quantas horas de discussão. Para passar na comissão da CCJ, vão ser 5 sessões, aí são 5 semanas, passou um mês. Depois vai para comissão de orçamento, são mais 4 sessões, aí mais outro mês. Depois de 6 meses, tramitou. Isso se ninguém pedir vista, se ninguém vier querer fazer emenda, se não tentarem barrar o projeto. Aí depois a plenário. Aí tem 3.000 itens que não foram votados, ele entra por último. Tem que inverter a pauta. Para inverter a pauta, tem que ter 12 horas de discussão. Você tem 2 horas de sessão por dia, são 6 dias. Trabalha 3 por semana, vai metade do mês. Se ninguém pedir vista, se ninguém contar quórum, você passa mês... Zé, já tô achando chato só tu falar, meu Deus. Cara, é um negócio que vou te dizer, eu entendo que você fala assim, não pode ser rápido, vota hoje, decide hoje, porque tem que dar tempo das pessoas conhecerem, tem que dar tempo de se discutir, concordo. Tem que dar tempo, aí quando alguém pede uma audiência pública, é verdade, eu concordo. Só que no meio disso, são tantos entraves de dispositivos regimentais para atrasar
atrasar o processo, que tem uns negócios que você ficava lá sentado vendo os caras falar, porque tinha que cumprir o regimento de se discutir 12 horas. E eu falava, nós já sabemos quem vai ganhar, já fizeram tudo e tem que ficar. Então, assim, o Brasil é muito lento. Eu não vou discutir se isso é certo, se isso é errado. Eu não vou dizer se tem que mudar, que não tem que mudar. Tô falando o que eu achei quando eu tava lá. Vai passar mais 500 anos, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar e o Brasil vai ser sempre essa porcaria, porque parece que é feito pra não dar certo. No meio do caminho, eu já não queria mais ficar. Mas eu falei, agora eu tô aqui, eu vou até o fim. É isso, na verdade, que eu ia perguntar, assim, se você continua acompanhando essa parte mais política, assim, do nosso país atual. Acompanho como qualquer cidadão. Vejo notícia, nada mais. E assim, acho que a sua percepção em relação a como você estava lá dentro, né, no período de 2006 e tudo mais, até 2010, né? Você acha que hoje essa dinâmica pode ter mudado de alguma forma, principalmente por conta das redes sociais e tudo mais, ou tá tudo a mesma porcaria? Talvez as redes sociais trazem a opinião pública mais para perto do político. Sim, eu sinto isso, né? Isso possa acelerar um pouco os processos. Coisa que quando eu era deputado tava começando o Twitter. Eu tava no fim do meu mandato, o Twitter começou a aparecer. Então hoje você mobiliza o Brasil nas ruas, né, com o Facebook. Sim. O que na época não tinha. Mas eu acho que ajudou, acelera. Mas assim... Não tanto quanto deveria, né? Não tanto quanto se deveria, né? Por isso que eu digo, eu estive política, eu não tenho veia política, eu não sou um cara, eu não tenho paciência para isso. Então você é um pessimista político, você acha que é isso aí, já teve lá dentro e pessimismo político na veia. Não sei se é pessimismo, eu julgo pra mim que é um realismo. Você conseguir que 513 deputados federais sejam ágeis, mesmo com a renovação que teve, uma casa de leis que funciona com colégios de líderes, é uma loucura. Você já tem ali a cabeça dos partidos decidindo o que vai ser votado. Ainda que o deputado possa romper com o que a bancada quer, mas você tem 513, mas você não tem 513 decidindo. E, na verdade, se você tivesse 513 discutindo, aí que a coisa ia demorar 10 anos para se resolver. Você não ia conseguir fazer nada. Mas assim, Zé, na época que você entrou, assim, ou que colocaram isso no seu coração, né, de você querer ser um cristão ativo na política e tal, você imaginava que ia conseguir fazer uma diferença assim grande dentro da política? Ou você estava lá mais para, entre aspas, cumprir o seu papel como cristão, né, dentro da política também? Você acha que essa visão romantizada foi para a parte política também, quando você concorreu e foi eleito? Ou isso nunca passou na sua cabeça? Assim? Você nunca achou que você fosse fazer uma grande diferença? O lado romântico, sim. Poxa, quem sabe, né? Você vai, eu vou conhecer gente. É que aí quando você chega lá, não existe assim. Sabe que eu tive uma ideia? Não tem ideia. O que tem são os projetos que vêm do executivo e se você quiser, você faz o seu. E vai ter que convencer a gente de votar o seu e não dos outros 93. Qual a relevância disso? Então esse romantismo acaba logo no primeiro mês, entendeu? Logo de cara você vê que é um trabalho burocrático, lento e ele é político. Ele é de conversa, de negociação, de você, mas é importante, por isso que eu digo que eu acho que eu fiz você conseguir colocar a CPI da pedofilia, que foi a única coisa que eu fiz, que eu acho que é relevante, na época era uma coisa que estava muito em voga no governo federal, e tinham outras CPIs na frente, na fila, e é uma ordem cronológica, todos os líderes de partidos tiveram que aprovar para que eu passasse na frente, e todos eles concordaram, e eu fui argumentar no colégio de líderes e contei com isso, e ali eu tô falando que tinha caras, Rui Falcão, por exemplo, é o líder do PT, é um cara muito forte, sabe? Você tem Campos Machado, você tem líderes que são muito fortes e que tem um peso a palavra deles. Esses caras dizerem, tá certo, eu falei assim, olha, isso aqui é uma CPI que é importante pro estado de São Paulo, e não tem nenhum partido que possa ser oposição a um assunto desse. Eu não vejo por que a gente não fazer, apesar de eu sei que tem CPIs dos senhores que estão na frente da minha, mas a discussão política vai fazer com que esse assunto a gente nunca discuta no estado, e eles falam, você tá certo, vamos passar na frente. Então
Eu acho que eu fiz apesar de ser um assunto importante, qualquer um poderia ter conseguido, não fui só eu, mas caiu na minha mão. E eu fiz. Então eu procurei fazer. Acho que eu consegui contribuir com alguma coisa, mas é um meio de muito desgaste. Acho que vale a pena até aqui, acho que a primeira vez que eu falo disso, quando eu saí, eu tive 2 assessores que eram da antiga igreja, que por um motivo, eu acho, de querer denegrir a minha imagem, inventaram a história de que eu fazia algum acordo ou conchavo de dinheiro com prefeitos para poder liberar emendas parlamentares. Eita! Com isso, eu fui indiciado na corregedoria, na polícia e no Ministério Público. E de 2011 até 2018, eu fui investigado. E isso virou um inquérito. O inquérito não virou processo e eu não fui processado, mas toda essa fase de lava-jato do Brasil, essa caça a políticos, o meu nome sempre estava lá. Caramba, Zé! Graças a Deus eu não fiz nada, eu nunca fiz nada de errado, não havia nenhuma prova material, não havia nada que me... Mas mesmo assim, a vida da gente é virada de ponta cabeça. Sim. E graças a Deus, o ano passado eu recebi o documento de que o inquérito não foi nem processo, nem virou processo, eu nem respondi por isso. O inquérito, a investigação foi engavetada porque não havia provas e porque eu realmente não enriqueci, não comprei carro, não tenho nada, eu sou mesmo duro que eu sempre fui. Essa que é a verdade. Ô Zé, você não usa o Telegram também, né? Telegram por quê? Vazar umas conversas aí. As conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol foi pelo Telegram. Zé, pra gente encerrar esse papo aqui, porque eu sei que você tem muita coisa pra produzir, tem mais 3 músicas saindo aí pra gente em agosto. Elas já estão prontas, já foram. Só sai dia 5, mas da nossa mão já saiu. Agora estamos trabalhando 5 de setembro. Que da hora, olha só, que da hora. Zé, você falou que você esteve político e você se considera que é um pastor ou você está pastor? Como é que você vê essa relação? Cara, eu sou pastor. Eu sou pastor de igreja. Eu não quero ser apóstolo, eu não quero ser bispo, eu não quero ser líder de igreja, de denominação. Aliás, a Casa da Rocha não é uma denominação, é uma irmandade. Nós não temos chefe. São 3 igrejas. Ninguém é chefe de ninguém, ninguém é apóstolo de ninguém. Acho que por vocação missional da igreja, nós devemos plantar igrejas além dessas que nós plantamos. E se isso acontecer, elas não precisam ser e não devem ser Casa da Rocha. Vão ter um nome e vão ser nossas irmãs e filhas a vida toda. E vão contar com a gente a vida toda, mas eu não vou ser chefe, eu não vou dizer o que se prega, o que se faz. A liberdade de opção teológica é dessa comunidade. Os projetos que ela tiver estão ligados à vocação que ela tiver ali, porque eu não acredito em domínio denominacional. Com todo respeito a grandes amigos que tenho que fazem parte de denominações. Eu não acredito no modelo denominacional. Já fui batista e já fui neopentecostal. Quando eu era batista, eu não era pastor, mas ouço as histórias e vejo, porque conheço amigos. E da Igreja Renascer também era um movimento, era um modelo episcopal de controle denominacional. E eu sou pastor de igreja. Eu prego, eu dou aula, eu faço casamento. Aliás, domingo fiz um casamento, saí correndo do culto, fui casar 2 jovens da igreja, faço velório, visito gente em hospital. Quando eu tenho tempo, eu não consigo ir em todos, temos outros líderes, tem outros pastores. Então eu adoro pregar, eu gosto muito de tocar, adoro tocar, mas a pregação acho que eu gosto mais de pregar do que cantar. Olha aí. Ensinar, eu sou pastor. E falando como membro da igreja lá da casa, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu era recém-chegado do Rio de Janeiro, aqui pra São Paulo, não conhecia praticamente ninguém, né? Só tinha alguns amigos que eu tinha feito na internet. E eu sabia que existia a Casa da Rocha, sabia que existia uma igreja aqui em São Paulo, que era do Zé, do cara do Resgate, e do que eu acompanhava era uma teologia muito saudável. Eu assisti aquela entrevista que você fez com o Iago, né? Com o Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia, e assisti
ali para ver a maturidade do Zé enquanto... ele não gosta de ser chamado de teólogo, mas sim como um teólogo, como um pastor, né? Como um cara que cuida de uma igreja. E me chamou a atenção saber que a igreja não gira em torno do que é o Zé, né? Do Zé. E óbvio que ele acaba chamando mais atenção por ser a pessoa mais reconhecida, mais conhecida e tal. Mas a igreja, ela é saudável, ela funciona muito bem com todos os pastores. E da primeira vez que eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido e foi, acho que isso que me fez ficar na casa, assim. A partir do momento que eu pisei o pé junto com a minha esposa dentro da casa, eu fui muito bem recebido. As pessoas me perguntaram quem eu era, de onde eu vinha, me pediu o telefone, me mandou mensagem, queria saber quanto tempo que eu estava ali e se colocaram à disposição de estarem caminhando junto comigo. E eu acho que esse tipo de coisa não foi construída meio que sozinha, assim. O Zé acabou trazendo isso para dentro da igreja e eu acho que a igreja toda acaba fluindo esse tipo de pensamento, né? De que todos somos irmãos, de todos nós compomos uma igreja, todos nós fazemos parte e estamos juntos com Jesus. Você veio, né, teve essa ruptura, vocês saíram de uma igreja, toda essa questão do dinheiro, né, neopentecostal, teologia da prosperidade, que eu também desconfio que seja uma teologia, é uma péssima teologia, e aí de repente você é pastor de uma igreja local. E uma igreja local, como nós sabemos, tem as demandas financeiras da igreja local. Como é que tu lida com isso hoje, né, o momento do ofertório, como é que é pra te falar de dinheiro na igreja, né? Eu imagino que você deve ter uns administradores aí e tal, mas você como pastor local tá envolvido também com a administração da igreja, ou não? Não, eu fiz a opção de não. Olha aí. Nós temos uma secretária executiva e um gestor que fazem a administração da igreja e um conselho fiscal que afere as contas e a contabilidade. As decisões de custos e gastos a gente decide junto com a diretoria e se dá, se não dá, se compra, se não compra, na ponta do lápis, né? Quando eu saí de lá, são várias fases, daria pra gente fazer um livro, mas eu tinha um pé muito atrás com esse negócio de dinheiro e eu não queria saber de ser administrador. A gente tem um projeto, eu tenho um projeto, talvez na próxima etapa nossa é de eu sair da presidência da igreja. E eu não ser o presidente da igreja, eu ser o pastor da igreja. Eu ser o líder do conselho ministerial, mas não o presidente que administra. Porque eu sou um presidente que não administro. Quem faz isso é a primeira ministra. É uma mulher, inclusive, é a nossa secretária executiva, é ela que administra. Mas eu já não faço, mas eu vou me sentir muito melhor não sendo. Minha vocação não é ser administrador, minha vocação é pastorear. Mas nós somos uma igreja em formação. Nós reformamos o nosso estatuto há 5 anos, quando nós mudamos de prédio e montamos a nova diretoria. O primeiro estatuto foi feito meio corrido, nós estávamos abrindo a igreja para poder a gente não tinha muita gente formando pessoas, mas esse é um projeto lá para frente. Eu dizia para a igreja que dízimo para mim não era obrigatório. Eu acho que na lei, sim. Depois de Cristo, a nossa vida é dele, não é 10% que é dele. E Deus não fica me cobrando se eu não dei o mês passado, eu não creio nisso. Até que, há uns 7 anos atrás, eu tirei o dízimo da igreja. E eu disse, aqui na Casa da Rocha você dá oferta, aqui não tem dízimo. Eu não acho que tem que ser 10%, 8, 5, 20, 50, isso é uma coisa sua com Deus. Eu não vou colocar 10%, eu acho que isso está na lei. E eu não acho que depois de Cristo eu dou 10% de nada. Eu acho que a minha vida é dele e beleza, é o que eu penso. Há 1 ano atrás, eu sempre dizia para a igreja que eu não gostava do recolhimento da oferta. Irmãos, vamos entregar logo. Eu sempre tive problema com isso. Vamos entregar logo, tal. Até que um dia eu me deu um estalo, eu conversei com os pastores, expus tudo que eu pensava. Eu coloquei tudo que eu pensava, para o nosso conselho, para o nosso diretoria, e tinha alguns pastores juntos, e disse, eu quero tirar o recolhimento de oferta da igreja. Eu não quero mais ter ofertório na igreja. Eu acho que uma pessoa que vem aqui, tudo na minha cabeça gira em torno da missão. Eu creio na missão integral da igreja. E eu acho que o eixo de pensamento da minha cabeça é missão. Transformação do ser humano, a adoração da comunidade, e quem é transformado e adora não consegue sair das 4 paredes sem missionar. E eu não consigo pensar em você trazer alguém para dentro e, quer ver que vão pedir dinheiro daqui a pouco? Se eu não fosse cristão, é a primeira coisa que eu ia
pensar. Aliás, é só você circular nas universidades e conversar com gente que não é na igreja, porque a primeira coisa que vão perguntar se você é evangélico é se você dá dinheiro na igreja. É a primeira pergunta, é a primeira. E aí o pessoal embarcou na minha. E nós, há 1 ano, nós não temos recolhimentos de oferta. Nós temos lá atrás um gasofilácio na saída no hall, a pessoa quer deixar lá sua contribuição, sua oferta. Temos maquininha, se a pessoa quiser fazer direto na conta da igreja, ou ela faz transferência, ou ela faz depósito. Então nós não temos recolhimento de oferta. Você fala, Zé, passar por perrengue? Ainda estamos passando. O pessoal esquece, e esquece sim. Dá problema sim. E o que acontece? Eu falo pra igreja, se você não entregar, a gente vai ter que parar. Mas eu não vou ficar correndo atrás de gente grande. Vamos fazer, mas eu tô muito feliz. Nós estamos em agosto a gente completa 1 ano que a gente... Não, mais do que isso. Nós começamos em abril do ano passado. Nós estamos já quase 1 ano e 3 meses aí, sem recolher oferta. E eu tô feliz... E eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu não acho nada. Eu só acho que eu tinha que fazer. Quando alguém me pergunta, mas você tá ficando louco? Eu falo, gente, eu não tô colocando nova teologia. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer. Não tô dizendo que é errado fazer. Dízimo a palavra dízimo está na Bíblia. E entregar também está na Bíblia. Essa é a minha hermenêutica. Eu tô pensando uma comunidade numa cidade como São Paulo, que um cara entra aqui, ouve uma música legal, ouve uma pregação e vai embora pra casa. E ele vai perguntar pro amigo, legal se a tua igreja não tem dinheiro aqui? Como é que vocês vivem? É a pergunta que ele vai fazer. Como é que vocês vivem? Isso é uma coisa nossa, a gente deposita o quanto a gente quiser e pronto. No máximo, eu digo lá na igreja o que tá faltando. Irmão, esse mês aqui tá ruim. Aliás, domingo eu falei, gente, não esquece lá, deposita lá, mas é coisa de 30 segundos. Já aconteceu de eu gastar mais tempo, porque a gente tem que fazer uma reeducação. Já aconteceu sim, de ter um discurso um pouco maior, mas não no sentido você tem que dar, mas no sentido de que nós temos que ser responsáveis, né, para pensar numa comunidade assim. Porque eu acho que Deus, ele tem para nós o que a gente precisa. É claro que a gente ensina e temos que educar a igreja, mas eu acho que a gente só precisa ter o que a gente precisa ter. E mesmo que a gente não tiver, a gente não precisa de dinheiro para fazer as coisas, porque Deus pode te dar o dinheiro ou pode dar a coisa que você precisa de graça, alguém pode vir e doar. Pode ser que você tenha que comprar uma cadeira e Deus te dê dinheiro para você comprar uma cadeira, ou pode ser que você parcele a cadeira, ou pode ser que alguém venha e dê o dinheiro da cadeira, ou pode ser que alguém venha e dê a cadeira, ou pode ser que Deus te fale, não, a cadeira agora não é importante. Então eu não morro por essas coisas. Mas graças a Deus a gente tem visto a comunidade amadurecendo nisso e estamos indo. Estamos indo, excelente. Eu quero saber se o Tudor tá em dia com as contribuições aí. É isso aí. Eu tô sempre. Mas sabe o que eu digo na igreja, Bíblia? Eu digo assim, quando eu comecei com isso, eu falei, irmãos, eu sempre falava assim, já pensou? E o povo pensava, né? Aí nós um dia falamos, irmãos, nós vamos tirar. Nós ainda tivemos 3 meses, todo domingo falando, dia tal é o último dia, não se esqueça, vá se acostumando. Já comece a fazer a contribuição quando você chega, quando você vai embora, começa a transferir da tua casa, não é mais obrigatório, você não precisa de vir para a igreja para entregar. Então começou, fomos educando e falando, e depois a gente tirou. Mas eu lembro de eu dizer assim, irmãos, não é legal você tá lá no teu trabalho, o pessoal falando, e alguém fala, o fulano é evangélico. Aí o teu amigo fala, você é evangélico? Fala, eu sou. Você dá dinheiro lá? Fala, não, na minha igreja não tem dízimo. Sua igreja não tem dízimo? Não, não tem. E como é que eles recolhem? É sacolinha? Não, lá não recolhe. Ah, não recolhe? Eu falei, irmão, você não ia achar legal isso? Você ia ficar muito orgulhoso disso, não ia? De poder falar pro cara, minha igreja não é obrigado a dar, na minha igreja não tem dízimo e na minha igreja não se recolhe. Eu não sou um idiota. Eu contribuo porque eu amo, porque eu quero, e se eu não quiser eu não contribuo. Só que eu sou parte de tudo que a gente faz ali. Mas eu faço porque eu quero. Então o pessoal fala, legal, então agora você vai ter isso. Depois a gente passamos por alguns tropés. Uma vez eu falei pra igreja, irmãos, se a gente der certo, isso vai ser muito legal. Pode ser que a gente até inspire no reino outros a fazerem a mesma coisa, e isso pode ser um movimento muito legal para quem critica a igreja que só fala de dinheiro. Não tô fazendo por isso, mas pode até ser que isso aconteça. Mas tem um rebote aqui. Tem muita gente, isso na comunidade neopentecostal, porque a gente conhece aqui em São Paulo, que dá risada e fala que a gente é ridículo. Se nós dermos errado, nós vamos ter que dizer que o que eles fazem é que dá certo. Eita, mano, soltou essa no púlpito domingo à noite? Então, irmãos, se você acha tão legal, você acha muito legal a ideia, e você sente que isso é um passo de fé, de responsabilidade e de Deus, vamos ter zelo e vamos contribuir. Porque nós podemos ser uma vergonha e dizer, olha, gente... E teve uma outra vez que a gente passou por um perrengue muito grande, e eu falei assim, irmãos, chegou a ventilar-se a ideia de nós voltarmos a recolher ofertas só porque a gente tá passando por muito aperto e acho que você tá esquecendo de contribuir. Eu
falei assim, poxa, mas eu não quero fazer isso, porque quando a gente parou de recolher, a gente não parou de recolher porque tinha muito, e nem parou de recolher porque a gente ia ter menos, ou porque ia ter mais. Não foi por causa do dinheiro que a gente parou por convicção. Eu não posso voltar porque tá faltando dinheiro. Eu não posso, o que move a gente não é ter ou não ter o dinheiro. O que move a gente é uma convicção de quem somos e do que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Então, pense nisso. Então, essa educação, ela faz parte, né? Tem dia bom, tem dia ruim. Esse mês aqui nós estamos no perrengue danado. Mas a gente tá andando. E eu acredito nisso, com os dois pés juntos, e vou seguir nisso. Duller, quer fazer uma pergunta finaleira? Quero, eu queria falar ainda sobre em contexto de igreja, né? Eu queria saber não, eu sei como é, mas eu queria perguntar, ou pedir pro Zé explicar como é que é a questão da ceia lá na igreja, que eu acho super curioso e super diferente, assim, de tudo que eu já participei, das ceias que tem, né? Bom, a ceia é a ceia, o pão e o cálice e o vinho, o copinho de vinho, de suco de uva, né? São 3 elementos, né? O pão são 3 elementos. Eu não teria problema de pôr vinho, mas alguns irmãos iam tossir, suco de uva. Mas enfim, no momento da ceia, é óbvio, tem alguns domingos de ceia que não dá tempo, mas quase sempre dá. E a igreja se mexe as cadeiras e faz grupos de 5, de 6, de gente. E eu falo pro pessoal bater papo, se conhecer, quem é o irmão, de onde você vem, se as pessoas se conhecerem, terem comunhão. Nós estamos na mesa, batendo papo, na mesa do Cordeiro. E as pessoas trazem o pão, né? O pão a gente... Agora, depois de tirar o dízimo, a gente tem lá na frente os pães. Tem gente que esquece de trazer o pão. Ah, achei que ia tirar o pão também. Ô, louco! É que a gente providencia o pão. Mas eu falo, irmãos, quem traz o pão é você, da sua casa, para você repartir nos grupos. Mas eu sempre coloco um pouco de pão, porque alguém esquece, né? Mas as últimas 2 ceias eu falei, não vamos mais usar o da mesa. O que tá aqui na mesa dá pra alguém que não tem o que comer na rua. Você tem que trazer de casa. E se você trouxer pouco, vai ter que cortar bem pequenininho. E agora eu vou tirar o nosso pão, o pão nosso da mesa. E eu quero em setembro fazer isso e dizer, gente, agora a igreja não traz mais pão. Só você traz. Se você não trouxer, não vai ter. E aí o pessoal reparte e tal. E o cálice, vem uma pessoa de cada grupo, pega o cálice lá na frente, às vezes a gente distribui e reparte para as pessoas. Eles oram juntos, oram uns pelos outros. E depois a gente come junto e bebe junto. Come o pão, bebe o cálice, lê o texto. Isso é o mais legal, porque foi o que me fez participar da igreja. Porque eu já frequentava, sei lá, um mês e pouquinho. E quando teve a ceia e teve que fazer os grupos, eu tive que conhecer as pessoas, né? Eu tive que interagir com elas. E assim eu comecei a fazer parte dos grupos, o grupo de jovens, dos outros grupos, saber do que a igreja fazia, ser convidado para ir visitar a casa dos irmãos, porque eu era novo e não conhecia ninguém. Então eu acho que foi assim uma decisão, não sei, uma decisão, mas foi muito acertado. E é o que eu acho de mais curioso, assim. E eu nem falo da questão do dízimo lá, quando eu vou falar para os meus amigos sobre, minha igreja não tem dízimo. Não, você já viu a ceia? Como é que é diferente? É completamente diferente lá na igreja. A gente leva o pão e a gente compartilha com os outros, a gente conhece gente nova e a gente interage mais uns com os outros, com os irmãos. A gente sai da nossa panelinha, a gente sai só das pessoas que a gente conhece e conhece gente nova e formam-se novas amizades ali no meio. Eu acho isso sensacional. Essa ideia não é minha. Uma vez eu estive na Inglaterra, na igreja do Colin Dye, numa celebração que eles fizeram, e não sei se era só por aquela celebração ou se eles sempre faziam assim, mas eles fizeram grupos. Eu achei aquilo muito legal. No caso, eles só fizeram um grupo para partir o pão e para cear juntos. Eu falei assim, eu vou dar uns 5 minutos para os caras bater papo. Isso eu vou fazer. Então eu falo, fizemos o grupo, conversa aí, irmão, bate papo aí. Aí o pessoal se apresenta. E uma coisa também que eu faço, eu não pergunto se a pessoa é crente ou não. Jesus comeu com Zaqueu, sentou com pecadores. Eu não acho a ceia um momento excludente. Pelo contrário, né? Sai pelos campos e valados, não é isso que diz a parábola de Lucas? E chama os caras que estão na rua, os coxos, traz todo mundo pra boda do Cordeiro, porque eu quero que a casa fique cheia. A ceia é reconciliação, mano. É um momento maravilhoso pro ímpio estar sentado ali na mesa. Sim, e se o cara que não é da igreja falar, eu quero comer, beber, é Jesus, eu quero. Ótimo, é isso mesmo. A
apesar de Paulo dizer examine-se o homem a si mesmo, e muita gente usa esse texto para dizer, tá vendo, nem todo mundo pode. É a teologia do cagaço essa aí, ó. Examina aí, jovem. As suas mãos estão limpas aí, jovem. Então eu digo assim, então, mas como tá escrito examine-se, então é a voz passiva, então não diz o pastor examine os outros, diz cada um examine você mesmo. E se você faz isso porque você entende que Jesus é o cordeiro que se entregou por nós e você quer ter comunhão com ele, você pode comer, pode beber. Então, na igreja eu digo, quem pode participar? E aliás, tem domingos que o cálice é a gente que leva, o pessoal traz o pão e leva o cálice. E no domingo a gente recebe novos membros, gente que vem de outras igrejas, fazem um curso que a gente tem que chama Conhecendo a Casa, conhece como é que a gente é, acha que deve ficar, a gente recebe como membro. E é no domingo de ceia. Então o cara já é recebido, já desce, pega uma bandeja e sai distribuindo pra galera. E quando falta gente, eu falo, gente, vem alguém aqui ajudar a distribuir. Ele pensou pra mim, quem pode distribuir a ceia? Eu falei, quem sabe andar e tem 2 patinhas pra segurar. Não tem. Até veio uma vez uma pessoa que falou assim, mas eu trouxe uma pessoa aqui, ela foi comigo, ela não é nem na igreja. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, distribui aí, vamos cear junto e celebrar o que Cristo fez por nós, né? Então é assim que é a ceia. Ela é bem descontraída, mas não deixa de ser, Jesus não deixa de ser reverenciado, porque a gente só tá ali vivo, repartindo vida, porque ele deu vida pra gente, né? E eu sei, tem pessoas mais tímidas, eu fico tímido porque falo de grupo, mas agora já não ouço mais reclamação de quem é tímido. O pessoal acho que foi se acostumando e acabou que acontece isso, como o Tuller falou, muita gente fala, fiquei na igreja porque curti a ceia, fiz amizade, legal, cai pra dentro. Ô Zé, qual foi o teu tema da monografia? Perguntas e mais perguntas, mas você tem agora formação em teologia, não tem? Sim, eu fiz um mestrado por 4 anos lá na Servo de Cristo, que eu quero, toda vez que eu tenho tempo, oportunidade de falar, eu falo. É um seminário que eu guardo no meu coração. Ano que vem vou pro doutorado em ministérios. Ziel Machado é diretor do seminário, foi um cara muito, e ainda é um cara muito importante na nossa vida na Casa da Rocha. Um dos caras que eu tenho assim em admiração pela simplicidade, pelo coração, pela seriedade que ele tem com as coisas de Deus, com o conteúdo e conhecimento que ele tem. E todo mundo que eu encontro, eu falo, cara, vai pro Servo de Cristo, vai fazer um mestrado, vai fazer um curso, vai... Bom, amo demais. Fiz lá o mestrado. No MDiv que eu fiz, o nosso curso de exegese do Novo Testamento ou do Velho, eu podia fazer uma delas, eu fiz a do Novo, em grego. O tema que você escolhia para a sua exegese, de 80 páginas, também era o tema da sua própria monografia. E eu escolhi Atos, capítulo 4. Eu escolhi da multidão dos que creram, era o coração e a alma do povo. Nada que tinham lhes era individual, tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e eles traziam as suas dádivas aos pés dos apóstolos, que distribuíam a qualquer um conforme havia necessidade, né? Essa igreja que tinha alegria de comunhão, doação voluntária e prontidão para repartir. Essa igreja que foi um dos motivos pelos quais o corpo de Cristo sobreviveu, porque socorreu, recebeu irmãos perseguidos e que foi fiel e que tinha esse prazer de comungar. Esse texto sempre me esteve no coração. Eu escolhi esses 4 versos e fiz a minha monografia falando sobre essa igreja que o Cristo que habita dentro da gente coloca na gente essa mesma coisa de se doar, de ir para a cruz, de repartir, de não ajuntar, de ter tesouro no céu, de sentir a dor de quem sente, de chorar com quem chora, que aliás eu repito essas coisas, isso está presente em todas as minhas pregações. Se eu for falar de Chevrolet, eu vou falar disso, sempre vou esbarrar nisso, de que igreja é gente ligada a gente, é membros uns dos outros, não há sentido de ser um auditório que vai ouvir apenas a Didaquê. Eu preciso ser um com quem está do meu lado e nós dois juntos temos que sair para fazer a missão e ser testemunha lá fora. O John Stott tem um livro Igreja Autêntica, eu gosto muito, tem um trecho que ele fala, a gente se reúne para adorar e a gente não consegue ficar sem falar, então a gente sai para missionar. E quem a gente ganha, a gente traz junto para adorar. E ele também tá tão cheio da contemplação que ele sai para missionar. E os que a gente ganha, a gente traz para adorar. Então esse movimento de missão e adoração
adoração, ele é contínuo e não para. E isso enche meu coração, eu gosto muito desse texto, esse foi meu tema. Legal. Foi publicado, Zé? Quer publicar? Como é que é? Podemos conversar. Quer publicar? Foi. Porque ele também tem os contornos de uma exegese, tradução do grego, sabe? Análise dos termos, análise de substantivos, de verbos. Crítica textual, essas paradas meio... textual, e depois tem comparações de traduções, comentários, 5 comentaristas que comentaram o mesmo tema, e no fim é que tem o meu parecer, então é mais tem caráter de trabalho mesmo, né? Agora, o ano que vem eu tenho muita vontade de entrar no doutorado de ministérios, mas esse vai continuar sendo o meu tema. Eu ainda quero fazer um trabalho, aí a minha tese vai ser em cima disso mesmo. Eu penso numa eclesiologia missional, e é sobre isso que eu quero escrever. Aí pode ser que saia alguma coisa e eu ouse, se ficar bom, e se tiver algum louco que pense em publicar, quem sabe. Mas ele tem mais 3, 4 anos pela frente. Zé, obrigado mesmo, cara, por esse teu tempo aqui com o Bibotalk, pra contar um pouco da sua história, trazer algumas reflexões. Foi um tempo muito proveitoso pra mim e não tenho dúvida que foi também pros nossos ouvintes. Legal, eu que agradeço pela oportunidade de falar, de bater papo. Pra mim é sempre um prazer a gente conseguindo acertar a agenda. Tamo dentro aí. E o Tuller, valeu, a gente se vê na igreja lá, um abração. Valeu, pastor, um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.